uma bebida tipicamente brasileira. No Delas de hoje, vamos contar sobre a produção da cachaça. Mas tem muito mais. A boa música da dupla Lucas Ribeiro e Matheus. A história da segunda igreja mais antiga de Minas. Um bate-papo com Eduardo Vidal, consultor do Senar, e um risoto de limão siciliano que está de dar água na boca. Ficou com vontade? Não saia daí, porque o Delas está no ar. Capital Nacional da Cachaça, instituída pela Lei 13.773, de 2018. Salinas produz em seus alambiques mais de 60 marcas de cachaça. Quer saber mais sobre essa bebida com cara de Brasil e mundialmente conhecida? O Delas conta para você. O canavial a perder de vista não nega. Estamos em uma região produtora de uma bebida mundialmente conhecida, a nacionalíssima cachaça. Na Norte Mineira Salinas, para onde se olha, tem cachaça. Afinal, a cidade é a capital nacional da cachaça. Mas antes de ganhar os 4 cantos do mundo, o caminho é longo. Quem me incentivou foi o próprio Anísio. Ele falou: Souto Nicolau, você podia abrir uma fábricazinha de cachaça e tal. Eu disse: Anísio, mas eu não tenho alambique, eu não tenho nada, né? Eu não, eu te empresto, eu te arranjo um alambique. Aí ele me arranjou o alambique dele. Aí eu me animei, né? Abri uma fábricazinha e tal, e abre a roça no vizinha da dele, e aí eu sentei o pau, vendendo e promovendo, e ele me ajudando, e eu sei dizer que deu bem, eu dei bem toda a vida, né? Eu formei o canavial, né? Sim. Formei 96, ficou até 2009. Mais ou menos, né? Aí depois só alambicou lá de 96 até 2009. Por que o senhor parou em 2009? Porque eu tinha um estoque bom e o canavial pegou fogo. Então eu tenho que agradecer muito meu pai essa oportunidade de estar voltando. Vou voltar para a produção, seguindo o legado dele, com muito amor. E só tenho a agradecer. Fico feliz por ele estar confiando na gente, né? De estar dando sequência ao trabalho dele, e sou muito grata. Se do canavial sai a matéria-prima, é no alambique que a cachaça ganha forma. Mas alma mesmo ela só adquire depois de anos adormecida em tonéis de madeira. Como uma mulher, a cachaça traz em si segredos travestidos de sabores que seduzem os mais exigentes paladares. Aqui são dornas de 6.000 litros aproximadamente. Em cada uma tem o ano e a capacidade. O ano de fabricação e a capacidade. São cachaças ainda que são dornas ainda que ainda estão em estoque para ser comercializadas. Bom demais saber que o norte de Minas é celeiro das melhores cachaças do mundo. Para falar sobre técnicas, processos de produção e qualidades da cachaça de Salinas, está conosco Eduardo Vidal, que é consultor do Senar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eduardo, é um prazer receber você hoje no Delas.
Muito obrigado, Raquel. Eu quero agradecer porque é importantíssimo a gente falar de cachaça. Para mim é sempre muito gostoso, muito prazeroso falar disso. E quem quer que fortaleça essa imagem do norte de Minas com relação à cachaça, pode sempre contar comigo. Muito obrigado. Conta pra gente, a qualidade da cachaça tem relação com o tipo de solo em que a cana é plantada? Sim, tem muito a ver porque as leveduras que tem nessa cana no solo onde ela é plantada, normalmente ela que dá a característica de sensoriais, de paladar e aroma nas cachaças. Então a região norte de Minas tem uma levedura única no país que é muito bem quista em todos os cantos do nosso país, hein? Cada tipo de cana produz um tipo, marca de cachaça ou existe um tipo de cana específico para a produção da cachaça? Existe sim. Cachaça, a cana em si, ela não te dá a qualidade da cachaça. Mas uma cana de qualidade sim faz a qualidade da cachaça. Então a matéria-prima é muito importante para que a cachaça tenha qualidade. Então não é a variedade da cana, e sim a qualidade que ela produz naquele solo que ela é plantada. Existem várias variedades de cana, e cada cana se adapta a um terreno arenoso, um terreno mais argiloso, mais altitude, menos altitude, mais chuva, menos chuva. Mas se ela é adaptada ao terreno e produz uma sacarose boa, ela vai produzir uma boa cachaça. Salinas ser oficialmente a capital nacional da cachaça contribui para que o produto da cidade tenha mais visibilidade? Sim, bastante, né? Esse selo que nos deu a região de Salinas, ele realmente abriu as portas para o comércio da cachaça do norte de Minas, né? Mas isso também gerou uma série de alambiques de produções sem registro, aproveitando desse selo, dessa nossa fama, né? Então, mas agora com a organização do setor, isso está sendo regulamentado e essas cachaças também estão sendo registradas. Como o Senar atua nessa cadeia de produção? O Senar, de 2014 até 2014, ele ensinava técnicas apenas de produção em qualquer setor que ele trabalha, café, carne, frutas, né? Somente tecnologia de produção. E aí ele percebeu que não adianta só fazer isso, ele precisa ensinar gestão ao produtor. Porque o produtor, sem a gestão, não adiantava ele ter a tecnologia e não ter como gerir seu próprio negócio para poder fazer essa tecnologia funcionar e retornar em lucro para ele. Então o Senar, a partir de 2014, desenvolveu um programa que chama ATIG, que é Assistência Técnica e Gerencial, onde ele fornece durante 2 anos, gratuitamente ao produtor, técnicas de gerenciamento e de produção, seja ela em qual área for. E isso realmente resolveu muito na região nossa onde a gente trabalha. Por exemplo, cachaça é o primeiro do país, esse grupo do ATIG, a gente fez o primeiro piloto para ver como ia funcionar na região de Salinas. E eu, com muita gratidão, agradeço ao Instituto Federal, que me convidou para fazer esse primeiro programa. E a gente tem 20 produtores já trabalhando há 1 ano e meio, todos eles evoluíram em qualidade, tem 2 que conseguiram premiações nacionais e concursos, né, tanto com a cachaça branca quanto com a envelhecida. E isso, o Senar agora vai abrir vários outros ATIGs, porque o mercado já começou a ver que é importantíssimo você ajustar a sua empresa para poder crescer. Então o Senar trabalha exatamente nisso. Quais os principais desafios enfrentados pelos produtores? O primeiro deles é você quebrar esse paradigma dessa cultura que a gente tem, muito antiga de produção. Os equipamentos antigos, as pessoas, por exemplo, acham que se modificar, se aperfeiçoar o equipamento, o gosto, a origem da cachaça vai mudar. E ao contrário, você melhora isso, porque hoje em dia os equipamentos fazem essa filtragem e esse trabalho de finalização de álcool muito melhor do que fazíamos antigamente. Então a primeira resistência que tem é a gente quebrar esses conhecimentos empíricos que existem sobre a cachaça. Mas isso é bom, programas igual o seu, programas mais técnicos, a gente tem associações trabalhando em cima, jornais especializados hoje, que está melhorando muito esse conceito e a produção em consequência, né, no nosso campo. Não, eu tenho certeza que Eduardo ainda tem muita coisa para nos contar. Mas antes de continuar nossa conversa, vamos saber mais sobre a produção de cachaça de Salinas. E assim, devagarinho, as cachaças artesanais de Salinas vão sendo produzidas, sem pressa. Cada etapa vai sendo cuidadosamente executada. Já são mais de 60 marcas.
e uma produção estimada de 5 milhões de litros por safra. E aqui no momento, a gente tem 5 tonéis que tem as 5 marcas que estão sendo comercializadas agora. O selo, que muitas exibem orgulhosas, é a certeza de que o consumidor vai beber uma cachaça pura, uma branquinha das boas. E esse selo coloca, Salinas realmente com um local onde se é mais propício e onde as cachaças saem com melhor qualidade. Mais do que levar Salinas para o mundo, a cachaça traz o mundo para Salinas e movimenta a economia. Além dos empregos gerados com a produção, uma faculdade que ensina a produzir a bebida, um museu inteirinho sobre o produto e ainda festivais que atraem turistas, ansiosos para degustar a bebida e provar uma culinária em que a branquinha é ingrediente que não pode faltar. Eduardo, atualmente, qual a produção em litros de cachaça produzido por Salinas? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a grande parte da cachaça que é produzida lá não tem rastreio, não tem nota, não tem registro. Então a gente tem registradas hoje, são aproximadamente 12 milhões de litros que sai, 12 milhões anuais saindo de Salinas. Mas a gente acredita que isso deve estar beirando os 50 milhões de litros. O envelhecimento em barris de madeira é fundamental para a qualidade do produto? Olha, para a produção não, mas para o mercado sim, porque você precisa oferecer vários tipos de produtos derivados da cachaça, né? A cachaça branca, por exemplo, sem madeira, ela é muito utilizada em drinks, em culinária, né? Porque ela não tem o envelhecimento, as melhorias que a madeira trazem à cachaça. Mas para o paladar do consumidor, é necessário envelhecimento. Ela perde muita agressividade, ela fica mais suave, ela adquire sabores como amêndoas, castanhas, frutas. Então, cítrica. Então, você tem cada madeira dando essa tendência de paladares e de aromas e de sensorial, de uma forma geral, característica de sua madeira. Então, é muito importante, sim. De que madeira são feitos esses barris? Na região de Salinas, bálsamo, jequitibá e umburana. É o mais comum, né? A gente tem carvalho com madeiras internacionais, madeiras importadas. E agora descobrindo muitas madeiras nossas, trabalhando muito com isso, que é a castanheira, o tupumuju, né? Nós temos que é uma madeira diferente, nós temos eucalipto. O tupumuju, por exemplo, ele tem um gosto de chiclete de tutti-frutti. Tomado sozinho não é muito agradável, mas quando você mistura com outras madeiras, dá um tom de fruta. Então, às vezes, uma madeira muito agressiva, com gosto de madeira mesmo, mais abrangente, você coloca o tupumuju, por exemplo, ele frutifica, te dá cítrico, te dá laranja, te dá limão, que é muito importante nesses blendagens de cachaça. Bom, a gente sabe que não só Salinas produz cachaça no Brasil, tem outros estados também. Mas qual que é o diferencial da cachaça de Salinas? O diferencial é a levedura que fabrica ela na fermentação. Quando você pega o caldo da cana e a levedura trabalha esse caldo de cana, cada levedura, porque é um organismo vivo, ele produz um tipo de álcool diferente. E o nosso aqui da região, por um milagre de Deus, uma dádiva divina, ele é muito mais abrangente, ele consegue ter muito mais sabores e aromas do que em outros lugares do país. Então isso é da região. É por isso que a gente tem um selo regional que identifica essa identificação geográfica da cachaça. Bom, você falou de selo. O que indica o selo que algumas cachaças trazem em suas garrafas? A gente tem vários selos. Tem um selo orgânico, que é determinado por várias empresas de consultoria nessa área, que você não pode usar nada que seja derivado de petróleo, que não seja orgânico mesmo. Então você tem que usar um adubo de esterco animal, esse tipo de coisa assim. Um outro selo que tem são selos de identificação geográfica. A cachaça existem 3 no país, um na Bahia, um no Rio de Janeiro, Paraty, e outro que é Salinas. Que é exatamente isso, a identificação da produção daquele produto ali na região com a história da região. Então Salinas se mistura entre a sua história e a produção de cachaça. Ela é sempre coligada. Então, esse selo te dá essa certificação. Isso, essa certificação da região, porque é uma região única que está envolvida entre a sua história e entre o produto feito de maneira diferenciada do resto dos outros. O Senar fala de gestão para os produtores.
E fala também de escoamento dessa produção. Como é que é esse escoamento dessa produção? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade nas nossas rodovias, então tudo isso tem que ser, às vezes, colocado também no custo dessa produção, desse comércio também da cachaça. Como que é esse escoamento do nosso produto? Bom, se tem empresas maiores, por exemplo, a Seleta produz 6 milhões de garrafas ano, ela tem a Ambev que distribui. Então, para ela é muito fácil. Ela entrega isso no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, e ali a Ambev distribui para o país inteiro. Bom, Eduardo, você poderia deixar algum recado para o pessoal da cadeia produtiva, alguma coisa que eles pudessem debruçar para melhorar cada vez mais a nossa produção da cachaça? Sim, tem uma coisa que não cabe ao produtor, não está dentro das alçadas do produtor fazer. Os órgãos regularizadores da cachaça têm que tornar um pouco mais efetivas essa fiscalização e dificultar um pouco a vida dos produtores ilegais, para que a competição de preços, o mercado fique mais justo e as cachaças que sejam boas, que sejam cachaças realmente da produção, que são saudáveis, que são alimentos, que a cachaça é considerada alimento pelo MAPA, então que sejam alimentos saudáveis à população. Isso tem que ser um pouquinho mais detalhado por esses órgãos fiscalizadores, para que a gente tenha essa competição mais justa e o mercado possa crescer com mais saúde. Muito importante essa sua fala. Ficar de olho aí, para que a gente possa fazer com que a nossa região possa sempre estar produzindo com qualidade, um produto que é respeitado, não só no Brasil, mas fora do país também. E fica esse alerta aí, o pessoal da cadeia produtiva. Eduardo, obrigada pela sua presença e por nos ajudar a desvendar os segredos dessa bebida que tem a cara do Brasil e que é mundialmente famosa. Então, para mim é sempre muito gostoso falar de cachaça, muito prazeroso falar, e acho importante cada vez mais a gente falar sobre todos os assuntos que envolvem a cachaça, produto brasileiro mundial, Então, eu acho que quando você precisar, conte comigo sempre. Foi um prazer grande, eu estarei aqui quando for necessário. Sonha com o diploma de um curso superior? Na FUNORTE, a pioneira em educação superior no norte de Minas, você pode realizar o seu sonho. São mais de 50 cursos, nas mais diversas áreas do conhecimento. Quer saber mais? Vem com Delas! Sonhando com um curso superior? Que tal transformar esse sonho em realidade? A FUNORTE, o maior centro universitário do norte de Minas, está com inscrições abertas para o vestibular. São cursos em todas as áreas e, além de você poder usar o FIES para pagar os seus estudos, a FUNORTE oferece financiamento próprio. Na FUNORTE, desde o primeiro período, o aluno já consegue aliar teoria e prática, já que a instituição conta com laboratórios modernos, estágios no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro e no Campus Amazonas. Tudo para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Quer saber mais? É só entrar em funorte.edu.br, escolher o curso dos seus sonhos e fazer a sua inscrição. Afinal, educação é tudo, não é? Não perca essa chance, porque na FUNORTE todo mundo pode estudar. Agora é a hora literalmente mais gostosa do programa. É hora do Mundo Gastro. A nossa delícia de hoje está sendo preparada pelo Marcos Breno, que é acadêmico de gastronomia. Ele vai ensinar a fazer risoto de limão siciliano. Só de falar, já deu água na boca. Marcos, bem-vindo ao Delas. Além do limão siciliano, seu risoto leva cachaça e é feito com a melhor cachaça do mundo, a cachaça de Salinas? Sim, leva cachaça de Salinas. Então, Marcos, mostra pra gente o passo a passo para fazer esse risoto de limão siciliano. O primeiro passo para fazer um bom risoto é ter um bom fundo de legumes. Em seguida, em uma panela, você deve colocar o azeite ou manteiga, a cebola e deixar refogar.
para que a cebola fique bem clarinha e bem transparente no risoto. Feito isso, você vai entrar com o arroz arbóreo, que é um arroz que tem um pouco mais de amido e uma maior capacidade de absorção de sabor. Depois de refogar o arroz, é a hora que entramos com a cachaça de Salinas. Depois que a cachaça tiver evaporado todo o seu álcool, nós iremos adicionar aquele fundo que a gente fez no começo, quente, aos poucos, sem parar de mexer a partir desse momento. Adicionando o fundo aos poucos, você vai cerca de 10 minutos até chegar ao ponto al dente. Quando o risoto estiver al dente, é o momento que a gente entra com o limão siciliano, que é onde vai vir o nosso sabor. Eu particularmente prefiro entrar com o limão já mais no final do preparo para não amargar nosso prato. Acrescentado o limão, já estamos nos nossos passos finais, que então será o queijo parmesão ralado, que vai dar toda a cremosidade final necessária no nosso risoto. Depois de adicionado o parmesão, a gente mistura para incorporar bem e corrige o sal e a pimenta. E é importante fazer isso depois do queijo parmesão, pois o queijo parmesão já tem uma quantidade significativa de sal. Então, se a gente tentar colocar o sal antes, pode ficar salgado quando colocar o queijo parmesão. Depois de feito tudo isso, a gente desliga o fogo e entra com a última parte da manteiga, que é uma manteiga gelada, que ela vai dar todo o brilho para o nosso prato. Vai derreter, vai ficar bem mais cremosa, brilhosa e bem bonito o nosso risoto. Feito isso, o risoto estará pronto e pode ser servido com raspinhas de limão e queijo parmesão por cima. E aí fica perfeito. Enquanto Marcos dá o toque final nesse risoto que perfumou o estúdio, nós vamos ouvir a dupla Lucas Ribeiro e Matheus. Você prometeu, se perdeu nas conversas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. E haja colírio, preço, olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não vou dar ligeiro pra mim. Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não vou dar ligeiro pra mim. Bem-vindo ao Delas, Lucas Ribeiro e Matheus. É um prazer imenso receber vocês aqui hoje. Olá, Raquel, tudo jóia? Tudo bem, Raquel? É um prazer estar com você mais uma vez. Agradecer mais uma vez também pelo convite. Só sucesso seu programa. Muito obrigado. Matheus, a música sempre fez parte da sua vida? Graças a Deus sim, viu, Raquel? Tem muito tempo que eu e Lucas estamos no ramo. Não só profissional, mas desde a infância, desde no colo ali da mãe e do pai, sempre escutando música sertaneja e cantando. Isso aí. Bom, Lucas, e cantar significa o que pra você? Eu não vivo sem cantar. Pode ser em casa, num barzinho com amigos, um show profissional. Música, cantar pra mim é tudo, é vida. É dar alegria no lugar, é maravilhoso. Como foi a retomada de shows após a pandemia? Pós-pandemia demorou um pouquinho a acontecer pra gente, né, Matheus? A gente teve que se adaptar, procurar outras profissões, né? Um sustento. A gente ainda não vive da música, nosso sonho, né, Matheus? Mas estamos voltando agora, Sim. né? Vamos reabrir nossa agenda de shows, preparando um repertório bacana para todas as idades e para trazer o melhor pro público, para quem nos escuta. Mas como é que foi essa retomada? Como é que foi essa alegria? Voltou novamente os shows? Como que era? Ou tá esquentando ainda? Tá esquentando, mas a gente lembra com muita saudade. Ver aquela multidão cantando com a gente em cima de um palco, cantando, alegrando com a gente, passando aquela emoção, aquele calor.
Era muito bom. Diferente das câmeras, né? A gente vinha das lives, atrás das câmeras, né? Agora, retomando frente ao público, é maravilhoso a sensação, a Esse contato energia. pessoal, essa energia do público, É lá muito vindo gostoso. vocês, né? É surreal, é inexplicável. Agora, Raquel, serviu um pouco para você. Aqui, Raquel, para você provar e nos dizer como é que ficou. Olha que prato lindo, tá maravilhoso. Uau, a gente nem sente. O que fica mesmo é o limão siciliano. Enquanto eu degusto essa delícia, vocês conhecem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a segunda igreja mais antiga de Minas, no nosso quadro Sertanejando. Segundo a igreja mais antiga de Minas, a Nossa Senhora do Rosário, datada de 1688, é um marco na paisagem árida de Brejo do Amparo, distrito de Januária, no sertão norte-mineiro, outrora sinônimo de poder dos coronéis, que tinham fazendas no local. Hoje é local de turismo. É a igreja que está relacionada com o caminho que as capitanias utilizavam, né, para sua passagem. Está relacionado com a nacionalidade portuguesa, né, na época dessas desbravações que eles vinham fazer aqui na nossa região. A primeira igreja mais velha de Minas é a igreja de Matias Cardoso, e essa aqui é a segunda, que é a igreja do Rosário, que virou um patrimônio natural, né, patrimônio histórico. O local que já foi palco para casamentos de sinhazinhas com ricos fazendeiros, de missas rezadas em latim, hoje guarda em seu solo os restos mortais de senhores feudais da época. São muitos os causos que atraem os turistas. Os sepultamentos das pessoas mais importantes eram realizados dentro da igreja, no solo da igreja. Lá a gente tem exatamente 49 sepultamentos. E os escravos, né, eram enterrados aqui no pátio, do lado de fora da igreja. Localizada em uma importante rota de bandeiras do século XVII, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, pela importância cultural, é tombada desde 1989 como patrimônio nacional. Sua arquitetura conta de um tempo em que baianos e paulistas andavam por ali desbravando. Em seu interior, as pinturas no teto são em estilo rococó, estilo que marca a primeira fase do barroco brasileiro. O sino original, feito com 300 quilos de cobre, foi roubado. Mas a magia e o charme da igrejinha, testemunha ocular da história do Brasil, resiste ao tempo e encanta quem se aventura em uma visita. Linda, linda, merece mesmo estar tombada como patrimônio nacional. Mais do que isso, precisa ser preservada, cuidada e guardada, porque conta parte importante da nossa história. Agora, uma dica para quem gosta da branquinha, mas sente dor de cabeça com a bebida. Sabia que a dor de cabeça crônica, a famosa enxaqueca, tem tratamento? Confira no Dela Saúde. Sabe aquela dorzinha de cabeça que chega de surpresa, sem hora para ir embora? A enxaqueca já acomete 15% da população brasileira, sendo 2/3 os casos em mulheres. A principal causa da enxaqueca é o fator genético, mas temos outros fatores que podem desencadear nessas pessoas a crise, como o estresse, a falta de sono, o fator hormonal como o período menstrual e também alguns alimentos que desencadeiam e o excesso de sol. A enxaqueca ela atrapalha a pessoa no seu trabalho, nas suas atividades, e essa é a principal consequência dela, até mesmo na relação entre outras pessoas. De intensidade variável, a enxaqueca geralmente vem acompanhada de náuseas e ainda sensibilidade à luz e ao som. Se não tratada corretamente, pode causar doenças no coração ou derrames cerebrais, como AVC. Por isso, ao primeiro sintoma, procure o médico. A enxaqueca, o seu diagnóstico é muito importante para que nós possamos evitar, assim, o impacto que isso vai ter na vida da pessoa, com as perdas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, em casa. A prevenção é feita evitando os fatores que desencadeiam.
dormindo bem, prática de exercício regular, uma boa alimentação, combate ao estresse e bons hábitos. Em caso de dor, nós devemos tomar alguns medicamentos para aliviar a dor, analgésicos comuns até remédios mais elaborados, como anti-inflamatórios e até os triptanos. O nosso delas chegou ao fim. Tava tão bom, mas é hora de ir. Agradeço aos nossos convidados pela presença: Eduardo Vidal, consultor do Senac; Marcos Breno, acadêmico de gastronomia, que hoje nos preparou um risoto divino; e a nossa dupla que fez o delas cantar, Lucas Ribeiro e Matheus, que aliás vão cantar mais uma pra gente. Solta a voz, meninos! Oh, vida amargurada, quanta dor eu sinto nesse momento. Semana que vem, o Delas volta cheio de novas histórias pra vocês. Até sábado! Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pinga, chora sanfona. Ela foi embora, partiu chorando, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desses fico de fogo e saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oh, vida amargurada, quanta dor eu sinto nesse momento em meu coração. Que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um vingão.